Sejam bem-vindos ao 9º episódio da nossa Revelação Cósmica. Hoje nós vamos explorar o Sol em sua realidade. Como ele será? Bom, tu que tem aí células fotovoltaicas, já imagina que o Sol seja um grande emissor de eletricidade. Por que não o Sol ser elétrico? É o que nós vamos ver no dia de hoje. Nós vamos ver também um dos maiores segredos que não querem nos revelar. Tudo isso por um informante dos programas espaciais secretos norte-americanos, o Corey Goode, que até esteve recentemente dando entrevistas aqui no Brasil. Bom, vamos voltar aqui à nossa entrevista com ele através do David Wilcock, que é o entrevistador. Ele diz assim: estou aqui com Corey Goode, o informante que apareceu com uma história incrível sobre o complexo militar colonizar o sistema solar e sobre termos interações externas com extraterrestres. Corey, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito bem, vamos começar com uma pergunta básica. Vejamos o que diz. O que é um astro? Então, o David começou perguntando, né? Será que os astros no universo são aquilo que a gente pensa, que a gente imagina? Vamos ver a visão de alguém que já viajou por vários deles. Ele diz: sem dúvida não é o que nos disseram na escola. Uma enorme bola de gás pegando fogo no espaço. Você já começou dando um tapa na cara dos céticos, porque dizem que isso está cientificamente provado. Não está cientificamente provado. É uma teoria científica. Certo, vemos coisas saindo do Sol, que sugeriria que é hidrogênio, não? Átomos de hidrogênio e oxigênio saem dele e tal. Certo. Quando foi designado a uma nave de pesquisa, houve expedições ao Sol, para onde as sondas foram enviadas. Lançavam sondas em manchas solares. Bom, a primeira coisa é: como fazer uma sonda chegar ao Sol sem queimá-la? Campos de energia em volta. Está bem, é um campo energético intenso que impede que se queime. Gravitacional, certo? O que foi visto da telemetria e voltou dessas sondas foi incrível. Mesmo? Sim, o Sol é elétrico. As pessoas que falam no modelo de plasma elétrico do universo estão certas. Mas esse modelo exclui campos de torção? Sim, exclui. Tem coisas que precisam se juntar às informações. Certo. Mas é óbvio que tem campos de torção envolvidos, mas não só os astros, os planetas, a galáxia. Já disse, me mostraram que o universo é um campo de torção. Por que escolheram uma mancha solar? A telemetria era de dentro do nosso astro, Sol. Sol, chamam assim também? Esse é o nome, certo. Havia um núcleo que era bem pequeno e dava para ver que era feito de magnésio. Não lembro de todos os elementos e a camada externa. Era principalmente metálica? Sim, e a parte de fora era feita de materiais parecidos, mas era como ânodo e cátodo. Então era uma elétrica, quase uma lâmpada. E as manchas solares entrariam no centro solar como filamentos de um vórtex, indo para o centro da parte mais densa no meio do astro. Parece um furacão. Certo, um furacão elétrico. Espirais de furacão, pequenas e finas, se cruzando, girando, se cruzando e se encontrando no pequeno centro. Bom, tem sentido, porque muitas vezes quando olhamos para as manchas, vemos anéis de verdade saindo do Sol, tubos de energia. Chama-se proeminência solar. E um anel sai. Então você diz que isso não é só na superfície, que vai até o centro? Sim, bem no centro. E esses também, às vezes, dependendo do comportamento do Sol, são portais estelares utilizados por diversos extraterrestres para entrar e sair do nosso sistema solar. E isso havia uma área aberta e vazia dentro do Sol. Há uma área muito grande do lado de fora, fora a área que eu descrevi, que está derretida e pegando fogo, e descobriram que era mais quente. É mais quente do que o lado de fora do Sol e mais frio do lado de dentro. Isso está disponível para a maioria. A coroa solar, que é quente na superfície, quando descemos, esfria. Esse é um mistério científico. Mas o povo do universo elétrico justifica isso.
pela ideia de que o Sol é um gerador de energia elétrica, como você diz. Certo, e o Sol está sendo alimentado pelas espécies de ondas que o atingem, e isso deixa a parte externa bastante ativa. E também está sendo alimentado pelo que eu descrevi como teia cósmica. Cada Sol, a gente ainda vai ver em mais detalhes aqui a teia cósmica. E todos esses relatos que o Corey está dando corroboram com os cálculos do físico Nassim Haramein, aos quais aqui no canal tu encontra ele falando exatamente isso sobre o Sol, numa playlist com 75 vídeos sobre o trabalho deste físico que tu encontras aqui também. Cada Sol, cada astro é ligado um ao outro por uma teia cósmica, e cada astro é ligado pelo filamento eletromagnético que descrevíamos como ligando cada astro. Então, podem acontecer coisas num sistema solar para um astro e pode haver feedback por esse sistema. Esta rede que pode afetar o astro do nosso sistema solar. No meu terceiro livro, escrevi bem sobre um pesquisador das pirâmides, Joy Parr, e ele tem uma hélice com pequenas pirâmides na ponta e só 2,54 centímetros de comprimento. Ele gira aquilo por vários ímãs opostos. Tem de norte a norte, de sul a sul, de norte a norte. E o que acontece é que, em certos momentos do ano, onde o Sol e o cinturão de Órion e a Terra passam por isso, é como um portal, e aconteceu no fim de dezembro. As pirâmides na extremidade da hélice transmutaram para fora da nossa realidade física. Elas passavam pelas paredes da centrífuga e saíam como uma explosão. Ficariam na parede, sem buraco de saída visível, né? Com isso, veio a teoria de que havia algum conduíte de energia que afetava a natureza da matéria. Quando nossa Terra passa por este raio entre o Sol e Órion, o que acontece uma vez por ano na órbita da Terra, você acha possível que esses raios de plasma façam isso com a matéria? Eles podem mudar a fase da matéria assim? Claro, isso também remonta ao modelo matemático hiperdimensional que nos foi entregue e usamos para calcular a viagem. Com cada astro, planeta e galáxia se relacionando, você precisa conseguir calcular essas coisas, porque acaba tendo uns problemas que podem causar estranhezas, como o que lhe disse na experiência. Bom, Pat Patterson trouxe muito da matemática. Eu conheci um cara que fez isso mesmo. Não posso dizer seu nome, e ele não quer aparecer, mas ele calculou que todo o universo é como um mosaico de Penrose, ou seja, tudo tem uma interseção de 3 linhas. Se você contar até a base 6, ou seja, se for de 1 a 6, depois for a 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3... Se você calcular na base 6, os números como π, né, viram números inteiros. Eles viram. Não tem mais um decimal que se repete. Você acha que essas operações matemáticas hiperdimensionais que recebeu de alguma forma levam isso em conta? Era isso que acontecia? Isso unifica basicamente todos os princípios científicos diferentes com os quais nossa ciência comum tem problemas. E até que nossa ciência comum desista da teoria e aceite o fato de que o universo elétrico e de plasma e de torção são verdadeiros, essa é a ciência em que se baseia a tecnologia do programa secreto. Eles não vão progredir mais do que nós agora usando tecnologia do século XVIII e XIX. Já que estamos falando um pouco de matemática, estou pensando agora na base da teoria das supercordas, na matemática quântica, e em tudo o que os céticos vão usar no ataque. Ah, bom, tudo já foi provado. Quase toda a matemática da teoria das supercordas foi do matemático indiano Shivarza, né? E foi um gênio que pegou 100 anos de matemática ocidental no seu único livro e inventou isso, que ninguém sabia o que era. As funções modulares. Basicamente ele diz que a geometria é a chave para essas dimensões superiores. Ainda usam tudo isso na teoria das supercordas. Nada suplantou isso ainda. O importante é que Ramanuja disse que a deusa hindu Namakal
ensinou tudo isso para ele em um sonho. Você acha que vários extraterrestres benevolentes tentaram plantar este conhecimento na nossa sociedade? Sim, os seres dimensionais superiores já tentaram nos fazer. Eu soube que nossas vidas são muito curtas. Nós somos crianças espiritualmente quando morremos. Deveríamos viver bem mais e ter bem mais tempo para nos desenvolver espiritualmente. Quando diz eu soube, quem contou? Eu soube por Halted Ear, um dos aviários. Somos crianças espirituais? Somos crianças espirituais quando morremos. Isso se vivermos uma vida longa e saudável. Então nós precisamos de ajuda nessas vidas curtas para avançar de alguma forma, e recebemos ajuda de seres superiores ou de densidades maiores, né, de densidades mais elevadas e somos informados em sonhos e de outras formas para ajudar o nosso processo no fim do que eles chamam de grande ciclo, onde precisamos chegar, onde precisamos estar rápido. O grande ciclo foi usado na comunicação com os aviários. Disseram que estamos no fim de um grande ciclo. Foi assim que disseram em A Lei do Uno. Nunca discutimos isso antes. É outra correlação. Estamos tentando não fugir do assunto, voltando à ciência do tempo. Houve quando enviaram as sondas pelo Sol. Quando enviaram as ondas pelo Sol, eles foram para outro lugar ou só mapearam a parte interna? Mapearam a parte interna. Mandou telemetria até que sucumbiu às forças dentro do Sol. Foi uma missão suicida para a sonda. Ela deveria entrar, pegar dados e mandar telemetria pelo máximo de tempo possível. Uma coisa que me surpreende é você descreveu um centro rochoso metálico com uma nuvem em volta. Parece descrição de Júpiter ou Saturno. Quanto ao que sabemos existir no centro, existe uma relação entre um astro e um planeta. Existe uma relação entre um astro e um planeta, com base no que você ouviu? Existe uma relação entre um astro e todos os planetas no sistema. Uma relação pelo filamento eletromagnético. Qualquer coisa densa o suficiente para tornar o espaço-tempo um campo de torção, cria uma relação com o seu astro hospedeiro e cria um filamento ou uma ligação eletromagnética com o astro. E cada planeta tem um centro, que é a força motriz. Se for dependendo da atividade do centro e da força dessa ligação. No meu livro Source Field, falei de John Martineau, que escreveu um livro fascinante e inovador, A Little Book of Coincidence in Your Solar System, né? Um pequeno livro de coincidências no seu sistema solar. Foi uma loucura. Eu tinha escrito o livro todo e foi na última hora. Eu recebi este livro e tive que mudar tudo, incluir um capítulo só sobre ele. Eis o que ele fez. Ele analisou a relação das órbitas planetárias entre si e ele descobriu que podem ser descritas por uma série de geometrias encaixadas. A maioria dessas correlações. E estamos falando de sólidos platônicos, então é o cubo, sólidos platônicos do tetraedro, o icosaedro, 20 lados de triângulos equiláteros. Parece um globo de discoteca do decaedro, que é um pentágono de 12 lados. Esses são muitos símbolos que aparecem nesse modelo hiperdimensional. Fazem símbolos platônicos? Sim, eu vejo que há poucos números e muitos símbolos. Muitos sólidos geométricos e platônicos e muitas outras coisas são símbolos presentes nestes modelos matemáticos. Tem sentido. As supercordas modernas usam funções modulares de Ramanujan, mapeando-as na geometria platônica e dizendo que essas funções modulares são descrições da geometria. A geometria já está na matemática hiperdimensional, só que as pessoas não sabem. E foca bastante na física quântica. E sabe, quando descobrimos que tudo é só vibração, é um estado vibratório, quando percebermos mesmo que tudo à sua volta é um estado vibratório e o tempo, a matéria e o espaço podem ser manipulados, quando percebemos ou aprendemos a fazer isso, aprendemos a manipular a vibração, o estado vibratório de tudo à sua volta, então todas as outras ciências, que todos duvidam, usam como prova de que o que eu digo é errado, desaparece. Um resumo para não ficar muito
matemático, o nosso encontro, nosso capítulo de hoje, né? Eles acabam falando que geometria é vibração, né? A vibração cria uma estrutura e essa geometria em todas as dimensões. É a estrutura da vibração, é exatamente o que ele disse, né? Que a gente já fez até experimentos onde coloca a farinha em cima de uma superfície que vibra e conforme a vibração que tu coloca naquela mesa, a farinha assume geometrias, né? Porque vibração gera geometria. Pode ser uma geometria desarmônica, como nos 440 Hz aos quais a indústria musical estabeleceu o seu afinamento, ou pode ser uma geometria harmônica, os 432 Hz. Era 432 Hz, né? Uma geometria harmônica que fazia com que a música causasse um bem ainda maior a quem ouvisse, né? Então toda vibração gera uma geometria. Geometria é vibração, vibração é geometria. Por isso essas geometrias são tão comuns nas matemáticas cósmicas. E por isso a relação entre os planetas gerarem geometrias, porque tem uma vibração entre os planetas, geram geometrias, enfim. E esse cara é totalmente ignorado pela ciência comum? Claro. Essa informação está sendo mantida em segredo. Não é só a teoria que estou jogando aqui. Isso é ciência, sendo usada nos programas espaciais secretos e que é usada há tempo. Muitas dessas informações nos foram dadas por raças extraterrestres que estão milhões de anos à nossa frente em tecnologia e usam esses conceitos. Ciência e modelos matemáticos há eras. Foi há quase 100 anos que Rutherford lançou elétrons por uma folha de ouro. Pararam, isso levou a dizer que deveria ser uma partícula, porque ele lançava essas coisas e algumas não passavam. O modelo de átomo de Rutherford é um sistema solar. Os planetas giram em volta de um núcleo. Eles riram do modelo de Rutherford no programa espacial. Acharam as pessoas doidas pelas partículas sólidas. Sim, porque também sabemos que a consciência influi no resultado de cada experiência. Se você pegasse alguém com a ideia pré-concebida de que tudo é uma onda e a pessoa começasse a fazer experiências, ela veria que tudo é uma onda. Imagina, né? Até hoje ensinam o Rutherford lá nos colégios como a coisa mais certa que se tem, né? E há anos já riam disso lá nos sistemas espaciais. Qualquer raça extraterrestre pensa, eles estão brincando no parquinho. Claro, acho que quando trazemos Moon, né, temos agora um modelo geométrico para o átomo, ou seja, a matéria é vibração, isso já se resolve. Tudo é vibração, como eu disse, o pensamento, a luz, tudo à nossa volta são diversos estados de vibração. E até nossa consciência, especialmente na consciência de massa, pode mudar a natureza da vibração, da matéria e a realidade que nos cerca, né? O que a gente já viu nos outros episódios, que utilizam, né, para nossa manipulação de massa, o Imagineering, que criam uma realidade e colocam para que a gente as imagine, para que daí assim a gente cria a nossa realidade, né? Sim, a realidade é um consenso. Uma das coisas que o informante Jacob me contou foi que as pessoas precisavam de bola de cristal ou espelho para ver e se comunicar com os espíritos, porque acreditamos que eles não existem. Então não será permitido vê-los na nossa frente, mas podemos mudar as regras e vê-los num espelho ou cristal. Podemos dizer que é um reflexo ou algo assim, certo? Então é verdade. Você também ouviu no seu trabalho o que eu ouvi de outros informantes, que um dos maiores segredos é que a realidade é co-criativa, gerada pela nossa consciência? Sim, este é um dos maiores segredos que tentam esconder de nós. E tentam esconder várias experiências científicas, já provaram isso. E eles esconderam. Eles esconderam as informações científicas sobre o universo, elétrico e plásmico, sobre a natureza do espaço-tempo, escondem a torção, a física de torção, pois é o único que fala sobre a física da torção, a física do Nassim Haramein, né? Pegaram pesado depois para esconder os efeitos da consciência na realidade. Houve um esforço e tanto para isso, né? Até hoje, né? Isso é ridicularizado até. Lá em 1939, tinha um cientista, Otto Hilgenberg, né, que fez um modelo mostrando que a Terra deveria se expandir e que todos os continentes se encaixariam sem os oceanos. E a Terra encolheria a 55% ou 60% do tamanho atual. Houve outros cientistas, disse
Hilgenberg, que apareceram com mais detalhes ainda. Então, vamos ver a ilustração da expansão da Terra agora. O que vemos aqui é o afastamento dos continentes. Os oceanos preenchem as fendas, mas há um grande problema. Ainda falam de continentes flutuando, placas tectônicas. É uma grande massa de terra que se partiu e agora quer ir em direções diferentes. O que acontece se a Terra se expandir? Como fica a ciência? Vira tudo de cabeça para baixo? De ponta cabeça? Se um planeta se expande de dentro? Isso vai contra, quero dizer, iria contra o que diz a ciência comum. O Nassim está bem de acordo com essa nossa série, porque ele diz que a Terra está em constante expansão. E é por isso que ele diz que existem os terremotos, né? Significa que a matéria está sempre sendo gerada do nada? A Terra cresce como uma coisa viva? Certo. E claro, a Terra está sempre acumulando uma quantidade extrema de poeira cósmica e entulho o tempo todo, toneladas por dia, que entram pela nossa atmosfera. Isso também aumenta a densidade do planeta. Quando vimos o modelo do sistema solar de John Martineau, o que vemos é que quando o planeta se movimenta, há uma geometria gigante que cobre o tamanho de sua órbita. E essa geometria se movimenta com o planeta que gira. Então, pelo que você descreve com esses portais estelares que se formam entre os planetas, é muito provável que essas geometrias que falamos tenham carga elétrica. Quando você alinha os nós, tem um filamento de plasma. Isso, você tirou a palavra da minha consciência. São chamados nós. E a Terra, todos sabem das linhas de lei que a Terra tem uma rede energética. Inclui isso no seu programa, ainda não falamos a respeito, mas nos melhores livros e sites está descrito. Constantemente, com a Terra girando, e dependendo da sua relação com o Sol e do comportamento do Sol, que depende de ondas, que depende de onde essas linhas se cruzam e depende dos elementos que estão abaixo no subterrâneo, o tipo de pedra ou cristal, do metal debaixo das montanhas ou da superfície, cria um nó. Eles chamam assim mesmo, nó. E um portal estelar vai aparecer por esse nó, ou na superfície da Terra ou debaixo da superfície, ou na atmosfera acima nessas regiões de nós. E eles focam nessas regiões procurando onde os portais estelares naturais vão abrir. E isso também, eles ficam de olho para saber dos invasores, né? ETs que aparecem no céu. Por mais estranho que pareça, muitos deles aparecem no paralelo 33 ou 36 norte. Os sistemas de nós na área mostram que eles vieram e voltaram. Um diz que parte da geometria chegaria a um ponto acima da superfície da Terra e as linhas cruzariam no céu em algum lugar. Isso, ali seria o nó ou o portal, ali seria o nó. Os nós previstos seriam ali. Os alemães usavam isso, voltando ao que conversamos sobre haver uma esfera e eles mandarem tanques passarem. Não, isso. Esses eram retratos holográficos usados na era atual. Certo, quando falamos da geometria de rede, por que você acha que aviões e navios somem nos nós? Qual o segredo? Estão no lugar errado na hora errada. Quando a teia cósmica ativa uma região específica de nós, e eles estão nessa região, quando a teia é ativada, esses portais são naturais. Eles estavam na hora e no lugar errados. E atravessaram o portal. E são muito bizarros. Dependendo de onde estão na região do portal, podem ter sido levados no tempo ou no espaço. Podem ter sido levados a um tempo diferente na Terra, ou outro lugar na galáxia, ou além. Isso tem sentido para mim, porque o modelo físico de que informantes me contaram é o que chamam de tempo em camadas. Queremos ver o tempo como algo que é estendido, mas se puder pensar que o sistema solar em si é geometria, cada ponto de ajuste da geometria, na verdade, é em camadas, como uma cebola. Não há separação no tempo. A geometria se junta, tudo se encaixa. É como tetraedros que se encaixam em certos pontos. Vemos a geometria retratada em vários programas secretos, além do programa espacial. A geometria está por tudo. Se o passado é uma geometria e o presente é outra, as duas formas se encaixam.
Podemos ter um portal abrindo nessas camadas de geometria que consideramos pontos separados no tempo, mas estão no mesmo espaço. O mesmo espaço não é espaço, é espaço absoluto. Um dos cientistas cabeça de ovo disse que saber de nós e da geometria e do ciclo do Sol, o ciclo do Sol de 11 anos, sua atividade, manchas solares, chamas e da nossa posição do nosso sistema solar, foi como ter um cubo mágico galáctico gigante que você tenta resolver rapidinho. Vou fazer uma pergunta estranha, como se isso já não fosse estranho. Alguma dessas geometrias de fora ou de dentro, ou seja, futuro ou passado, alguma dessas outras geometrias é real, além dessa onde nós estamos? Existem outras geometrias ou só a geometria real? Elas são reais e acontecem ao mesmo tempo, porque o tempo é uma ilusão. Não tem começo, meio e fim ao vivenciarmos o tempo. Mas quando algo acontece na história, escrevemos os livros não mudam, não que saibamos. É assim que mentes de terceira densidade vivenciam o tempo. O tempo acontece de uma vez só. E é difícil de tentar dizer para as pessoas que o tempo não é linear, que é uma ilusão. E que a nossa consciência que faz com que seja vivenciado de forma linear. Sim, é muito difícil de tentar fazer as pessoas entenderem. E por falar nisso, o tempo deste episódio terminou. Te vejo no próximo episódio. Esse aqui foi complicado de entender, né? Mas deu pra gente ver muitas coisas interessantes. Agradeço a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!